Galera, Final Fantasy VII Rebirth parece estar enfrentando problemas para engrenar nas vendas físicas no Japão. Veja bem que eu frisei vendas físicas. Ele vendeu muito menos que a primeira parte do remake na sua primeira semana e vendeu menos também que o Final Fantasy XVI no mesmo período. Calma lá que a gente vai entender o porquê disso e talvez esteja tendo um alarde excessivo por conta dos números. Vamos lá. Vamos primeiro ver o fato e depois, com dados, números de outros jogos também, tentar entender o que aconteceu. Fala, meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Ultimamente todo mundo está falando sobre Final Fantasy VII Rebirth, a continuação de um dos jogos mais admirados e emocionantes da série de RPG. Espera-se que esse jogo esteja sendo um grande sucesso nas vendas, especialmente no ocidente, onde é provável que esteja vendendo aí feito pão francês de manhã cedo. No entanto, curiosamente, as coisas não estão indo bem no Japão, onde as vendas de Final Fantasy VII Rebirth caíram cerca de 90% desde o seu lançamento. Será que, apesar das expectativas, o jogo não está conseguindo cativar o público japonês da maneira esperada? Bom, de acordo com um relatório recente da Famitsu, foi traduzido pelo Insider Gaming, Final Fantasy VII Rebirth teve um total de 287.138 cópias vendidas em apenas 2 semanas disponível nas lojas. Esses números são típicos aí para um jogo exclusivo do PS5 no Japão, considerando que o console não é tão popular quanto o Nintendo Switch por lá, por exemplo. No entanto, o que realmente chama a atenção é que uma grande parte dessas vendas, especificamente 262.656 cópias, aconteceu logo na primeira semana após o lançamento. Isso quer dizer que na segunda semana após seu lançamento, o jogo vendeu apenas 24.482 cópias, o que representa essa queda de quase 90% em relação à semana de estreia. Agora, vale lembrar que a gente está falando apenas das cópias físicas, então isso não mostra toda a situação e é um retrato apenas do Japão. Mundialmente, a gente ainda não tem os dados de vendas divulgados. Mesmo assim, é um número que chama bastante atenção, né? Ultimamente, se diz que os jogos de Final Fantasy não têm ido tão bem em termos de venda no Japão. Inclusive, o Final Fantasy XVI seguiu essa mesma tendência, enfrentando uma notável queda aí nas vendas logo após seu lançamento. Mas tanto a primeira como a segunda semana dele no Japão rendeu mais cópias físicas do que o VII Rebirth agora. Você pode até falar do remake aqui, que teve as vendas extremamente superiores a esses dois no período de 2 primeiras semanas. Mas vamos lá, a base instalada do PS4 na época do lançamento do RPG já era muito maior do que é a do PS5 agora. Isso faz muita diferença. Quando você lê o que alguns sites têm publicado, parece uma tragédia anunciada. Mas à medida que você tenta entender e busca dados que verdadeiramente se relacionam à causa dessa queda, quando você busca as correlações, você nota que chega a ser frustrante ver que alguns meios de comunicação estão apresentando isso como se fosse um grande fracasso de vendas, especialmente quando fazem isso em suas manchetes sem oferecer o contexto completo. Uma coisa eu digo, se você gosta do Final Fantasy VII, não precisa se preocupar com as vendas do Rebirth. O RPG é muito bom, eu ainda estou jogando ele, vai ter vídeo dele aqui assim que eu aproveitar ele até o fim. Há uma boa chance dele ser indicado ao prêmio de jogo do ano e muitos acreditam que ele pode ganhar dada a sua qualidade. Os jogos da série Final Fantasy sempre geram muita expectativa e recebem críticas intensas, refletindo aí os altos padrões que os fãs e os críticos esperam. E segundo as opiniões, o Rebirth se destaca como o melhor em 2 décadas. Chegou a ter aí a melhor nota de um Final Fantasy desde o 9, largou com 93 e agora está com 92, empatado com o 10 e o 12. Quanto ao preço, a Square Enix costuma manter seus jogos com valores cheios aí por bastante tempo, então não espere ver o Final Fantasy VII Rebirth com desconto cedo. Agora, sem trazer os números que eu disse que eu vou mostrar, sem trazer os dados, só botando a cabeça para pensar nas hipóteses do porquê as vendas iniciais podem ter sido moderadas, tem a questão da base que eu falei e talvez porque algumas pessoas ainda não jogaram o remake, o que é essencial para entender o Rebirth, ou porque ainda não possuem um PS5. Só que conforme mais jogadores adquirem um console ou o jogo chega ao PC,
espera-se que mais pessoas o comprem. Outras também podem estar esperando que logo logo venha algo como um Intergrade que veio na primeira parte do remake, então para elas faz mais sentido esperar. A gente pode ficar aqui pensando várias alternativas, mas nada melhor que apresentar números, então já aproveita e deixa o like, compartilha, ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e mostrar que não é bem assim o que você anda lendo aí, que realmente está acontecendo com Final Fantasy VII Rebirth. Se você olha dados históricos, a situação do PS5, essas coisas, você vai saber que com os números que eu falei mais cedo no vídeo, o jogo na verdade foi um desempenho incrível nas vendas no Japão, conquistando a posição de segundo jogo de PS5 mais vendido em sua semana de lançamento. Apenas sabe quem? O Final Fantasy XVI, que conseguiu um resultado melhor nesse mesmo período. Lembrando sempre vendas físicas. O Genki JPN lá no X postou um top 10 dos melhores lançamentos em mídia física do PS5 no Japão desde que ele foi lançado, dá uma olhada. As duas primeiras posições são de Final Fantasy, o terceiro colocado é Armored Core 6, que no mesmo período não fez nem a metade do que Final Fantasy VII Rebirth atingiu. Like a Dragon Infinity Wealth desse ano, Persona 3 Reload desse ano também, fizeram 102 mil e 76 mil respectivamente. Elden Ring, o hypadíssimo Elden Ring, fez 90 mil nas duas primeiras semanas de lançamento em lojas físicas do Japão. Veja aí que essa lista só tem jogos top de linha. Então, tá tendo um estardalhaço, um gerador de clickbait, assim como foi com Final Fantasy XVI. Talvez isso até venha de quem ficou irritado pela exclusividade de console, ou que não gosta ou já gostou de Final Fantasy no passado e agora não gosta mais pelos rumos que a série tomou. Claro, você tem todo o direito de não gostar mais, seja lá por qual motivo for, totalmente compreensível. Você tem até o direito de torcer para que o jogo venda mal, não dê certo, tá ok isso, é do jogo, faz parte. Mas é preciso dar contexto às coisas que a gente lê por aí e mostrar o fato por inteiro. Eu nem pretendia fazer vídeo sobre o assunto, mas isso ficou mexendo na minha cabeça de um jeito que eu resolvi ir mais a fundo, pesquisar e fui ligando os pontos. Bom, vamos esperar os números dos dados de mídia digital, que em algum momento devem sair, e claro, os dados do mundo todo. Só aqui no Brasil, em fevereiro, Final Fantasy VII Rebirth foi o segundo jogo mais baixado na PlayStation Store, só perdendo para FC 24 da EA Sports, popular futebol que a gente sabe, né? Aqui toma conta mesmo. Aguardamos então as cenas dos próximos capítulos e para você acompanhar de perto, se inscreve aqui na Casa dos RPGs porque eu já te espero no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!